Graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos tomar assento, por favor, nesta noite especial, como todos os cultos são especiais. E hoje, no nosso documento de fundação, hoje, de fato, esta igreja completa 25 anos. E, na verdade, a celebração foi ontem, mas apenas 30% da igreja esteve presente, o que foi uma pena, um lamento. Tivemos um culto muito abençoado, tivemos a presença do pastor superintendente, tivemos a presença do pastor Ronaldo Bezerra, tivemos representantes também da igreja de Caçapava, e foi um culto muito abençoado em nome de Jesus. Eu sou grato ao Senhor, porque igreja não é empresa, igreja não é negócio. O dono da igreja é Jesus Cristo, o fundador da igreja é Jesus Cristo. A igreja é a instituição que o Senhor instituiu, para que nós estivéssemos pregando o Evangelho, ganhando almas para o Senhor, nos encontrando no que diz respeito ao espaço físico, para adorarmos o Senhor juntos. Paulo ensina que congregar é bíblico, e isso é muito importante. E eu sempre penso nisso, que a gente não vem à igreja simplesmente para rever irmãos. A gente vem à igreja para prestar culto ao Senhor, para louvá-lo, prestar os nossos atos de sacrifício, de amor, de benevolência. Nós sempre seremos devedores do Senhor. Amém, igreja? Amém. A gente vem à igreja louvar a Deus, servi-lo e honrá-lo. 25 anos de igreja, e hoje já 25 de pastor, daqui a 3 meses, 26 anos de pastor. Muita coisa mudou, mas a Bíblia não mudou. Os homens mudam, as pessoas mudam, mas a palavra do Senhor é imutável. Ela continua a mesma, ela continua eficaz. O Senhor Jesus, no seu ministério terreno, ele, falando aos seus discípulos, ele disse que a terra mudaria, se abalaria, as estrelas, as situações da terra não seriam as mesmas, mas a única coisa que não mudaria era a palavra dele. Ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E graças a Deus por isso, porque tudo que a gente está vivendo hoje, sobre a face da terra, no que diz respeito às nossas surpresas, às nossas decepções com o mundo, não é novidade para os salvos em Jesus. Tudo isso está escrito. E o que a gente faz diante de tudo isso? A gente precisa permanecer fiel à palavra, permanecer fiel ao chamado, à salvação. A igreja de Jesus, eu disse aqui quinta-feira, que a igreja ela começou muito diferente do que ela está hoje. E, na verdade, o que mudou não foi a igreja, foram os homens que mudaram. E eu queria trazer esta noite algo que pedi a Deus essa semana. E sabe quando você ora, e você não consegue ouvir naquele momento o que Deus quer para nós? E aí, como todo aquele que conhece a responsabilidade de ministrar a palavra, entende que vai apertando o coração. E eu sei que aos domingos é o dia que eu reencontro alguns de vocês. E isso eu sei que tem um peso maior, mas eu falei: Senhor, é aniversário da tua casa. O que o Senhor tem para nós? O que o Senhor quer falar ao nosso coração? A gente não pode entrar e sair da igreja, meus irmãos, como simplesmente fosse aqui um ponto de encontro, fosse um momento qualquer, porque a igreja é muito mais do que isso. A igreja não é apenas para rever os amados, para abraçar, embora isso seja muito importante, faz parte também da igreja. Mas a igreja ela tem um papel muito, muito diferente. Jesus declarou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja,
ele não estava dizendo no contexto de que o inferno teria esta habilidade de entrar. É o contrário. O que Jesus quis dizer é que a igreja ela precisa avançar, ela precisa caminhar. O evangelho precisa ser pregado em toda a terra. Jesus disse, olha, vocês vão pregar aqui em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O que é o evangelho? O evangelho é ganhar dinheiro? Não, não é. O evangelho é ter carros? Não, também não é. O evangelho de Jesus Cristo, ele é ter uma vida sem problemas? Também não é. Aliás, Jesus disse que nesse mundo a gente teria aflições. Ele disse, eu passei por isso, mas eu venci. E ele disse, olha, por minha causa vocês serão escandalizados, serão injuriados, serão presos, por causa dele, por causa da palavra. E hoje a gente já vê a ponta do iceberg começando em algumas coisas. Mas o que era a igreja? O que é a igreja do Senhor? Aonde a igreja pode estar se perdendo? Aonde a motivação para ser crente está se perdendo? Aonde o meu interesse em servir ao Rei Jesus está se perdendo? Convido você a abrir a Bíblia comigo e acompanhar alguns textos para esta noite, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de 12 a 14, depois nós vamos ainda para o livro de Atos mesmos. Atos 1, 12 e 14, relendo parte do que eu li quinta-feira. Então, voltaram para Jerusalém do monte que se chama das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância de um caminho de sábado. E, ao entrarem, subiram ao cômodo superior, onde habitava Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração. Repita comigo, todos eles perseveravam unanimemente. De novo, todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Aí diz o texto, com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Perseveravam. A igreja não começou com tripé para transmitir, com monitores, com microfones. A igreja começa quando os discípulos estão tristes e, ao mesmo tempo, alegres, porque eles testemunham a ascensão de Jesus. Eles vão ao Monte das Oliveiras, observam Jesus, última vez que eles veem Jesus fisicamente, e eles observam Jesus subindo e ficam olhando. Aí aparecem alguns anjos e dizem, varões galileus, que estáis olhando? Esse mesmo Senhor que viste subir, vocês vão de ver descendo. Foi a última vez que eles tiveram esta oportunidade física de ver Jesus. Mas que interessante que esses 12 homens, aqui já 11, eles viram milagres, eles viram sinais, aprenderam com Jesus a sã doutrina, viram de Jesus as suas ações. Jesus ralhou com eles, amou-os de uma forma tão plena. Jesus sabia que eles iam dar trabalho. Jesus insistiu com eles, deu chance, inclusive, para Judas. Salvação viria de qualquer maneira. Esses 12 homens tiveram experiências que outros homens não tiveram. Eles tiveram de perto esse observar, esse conviver. Mas agora Jesus sobe. Eles tiveram aquele momento, os últimos 3 anos de Jesus. E agora
diz o texto que eles voltam ao caminho de um sábado para onde eles estavam, ou seja, dava de 800 a 2.000 côvados, seguindo a lei de Levítico, que era um dia em que não se podia fazer muita coisa. Então, dizia o texto que o caminho de um sábado era isso. Eles voltaram para a sua habitação, e era uma casa onde tinha num piso superior um espaço, e eles ali se encontravam. Eles não tinham a igreja ainda. Tinha o templo de Jerusalém, que não comungava com a realidade da vida de Cristo. E o que tinham eles? Eles tinham um lugar. Alguns pensam que esse cenáculo foi possivelmente o local onde foi a última Santa Ceia. Alguns pensam. A Bíblia não diz, a Bíblia apenas diz que eles voltaram para casa e se reuniram lá e lá ficaram. Tudo é mistério, tudo é como é que vai ser, porque entre a teoria e a prática. Mas esse texto que nós lemos agora, ele diz que eles voltam, olham Jesus, voltam na caminhada e vão para casa. E ali estão alguns homens e mulheres, e eles se dão a orar. Não é uma oração de um dia. A vida caminha. Mas o texto é enfático e diz assim que eles perseveravam unanimemente em oração. Perseverar é aquela situação de ser constante, de ser diligente, praticante. Esse perseverar quanto a lugar significa comparecer assiduamente. No que diz respeito à dedicação, esse perseverar significa continuar, permanecer, esperar continuamente. No grego, diz também que esse perseverar com respeito a pessoas significa permanecer perto, esperar, estar de prontidão. Leia o texto com esta interpretação. Eles perseveravam como quem fica, se dedica, espera, está pronto. Eles esperam, perseveram no que diz respeito a continuamente. Não era oração de vez em quando, era oração continuamente. Eles oravam, como diz o texto, na perseverança. No grego se diz diamenó, que significa permanecer de forma constante no ser. Significa a quem está perseverando em alguma pessoa, num ser. Então, eles se reuniam para orar. Não era uma coisa como nós fazemos aqui apenas. Temos reunião terça-feira aqui na igreja de oração, 8h30 da manhã, às 15 e às 20 horas. Eles não oravam apenas de vez em quando. Era uma perseverança. E outra coisa que me chama a atenção é que não era um dos apóstolos orando. Eram os 11 orando e mais as mulheres orando. E a gente vai compreender no próprio texto de Atos que dos 500 que viram a ressurreição de Cristo, permaneceram em oração unânimes, mais ou menos, o texto é enfático, ele diz 120 pessoas. O texto não diz que eles ficaram orando um dia, mas Atos 2 declara que 50 dias depois, quando aconteceu o descer do Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo de uma forma plena, da ascensão de Jesus, quando ele sobe, a igreja, que a gente chama aqui de igreja, que não tem placa, que não tem prédio próprio, que não tem instrumentistas, mas eles tinham um hábito, e o hábito é de quando se reuniam para orar, cantavam e oravam, mas a oração era a base. Eles dizem, no permanecer no grego, que significa emenó, que também quer dizer aquele que permanece no mesmo lugar, não no lugar físico, mas na posição cuja qual ele sabe que ele está certo. Eles perseveravam em
menor. Eles perseveravam também no cartereó, no grego, que significa permanecendo forte, permanecendo resistindo, permanecendo leal, constante, firmes. Significa permanecer suportando, aguentando o peso. Volta para a história e lembre-se que Jesus físico subiu. Eles não estão vendo mais Jesus. E o doutor Lucas escreve o tratado, o livro de Atos, dizendo que eles permaneceram unânime nisto aqui que eu estou compartilhando, relembrando os irmãos essa noite. Eles permaneceram resistindo, eles permaneceram no mesmo lugar e sentindo o peso da missão de ser igreja. Eles permaneceram fortes. Você não encontra nenhum dos 11 refugando mais. Você não encontra nenhum dos crentes da igreja primitiva voltando atrás. Você não encontra nenhum dos crentes primitivos aqui brigando. Você não encontra esses crentes aqui desestimulados, mas você os encontra estimulados. E você os encontra também no grego, que significa permanecer no paramenô, que significa permanecer no sentido de ficar perto e não à distância. Para a igreja primitiva, só tinha um jeito de estar perto de Jesus, é orando. Para a igreja primitiva, para os apóstolos, só tem um jeito de ficar forte, é orando. Para a igreja primitiva, só tem um jeito de não sair da posição de crente, é orando. Para a igreja primitiva, só tem um jeito de ficar esperando Jesus voltar, é orando, não é em casa, não é na brincadeira de ser crente. Para a igreja primitiva, eles têm um princípio que vai nos trazer uma grande verdade que talvez nós esqueçamos dela. Quando a gente celebra 25 anos de igreja, em que talvez alguém ainda possa pensar que a igreja é lugar simplesmente de cantar um hino qualquer, ou de estar. A igreja primitiva, a igreja que Jesus começou nos trilhos, ela recebeu do seu Senhor instruções de prática e teórica. Jesus ensinou os apóstolos a permanecerem em oração. E também esse permanecer, que era permanecer no ser. Em Jesus, lembre-se que os discípulos viram Jesus. Lembre que os 120 de Atos 2 viram Jesus em vida e ressurreto. Então qualquer pessoa que dissesse que Jesus era mentira, qualquer pessoa que dissesse que Jesus não ressuscitou, não interessava para aqueles irmãos, sabe por quê? Porque eles tinham convicção de quem era Jesus. Por isso nada os abalava. A perseguição à igreja não abalou a fé. A luta pela subsistência, a vida deles, em tudo que Roma oprimia, em tudo que o diabo levantava contra a igreja, sabe como é que a igreja fazia? Permanecia em constante oração. E eles permaneciam no carteró, que é outra expressão no grego que significa na lealdade. Não tinha derivação de crente. Os crentes tinham prazer em se reunir para prestar culto ao Jesus que foi para a cruz, mas ressuscitou. Eles permaneciam também, os primeiros crentes não permaneciam apenas como a gente olha hoje. Jesus vai voltar, talvez, quem sabe, um dia não. Eles permaneciam no sentido de estar perto. O último encontro de Jesus com uma massa
pós-ressurreição entre os discípulos e as mulheres foi aonde? Foi no cenáculo. E essa passagem, eu sempre falo isso aqui na igreja. Eu vou morrer dizendo isso, que isso me emociona. É quando os discípulos estão amedrontados, tímidos, portas trancadas, tementes ao que Roma vai fazer. Jesus atravessa a parede, porta fechada, e diz a frase que eu amo. Ele diz assim: paz seja convosco. Todo mundo, como que aconteceu? Ele estava ali. Os primeiros crentes, meus irmãos, eles permaneceram em unanimidade em oração. E eles se reuniam em oração com um só propósito. Sabe qual era o propósito da igreja primitiva? Orar, e orar, e orar. Orar para falar com Deus. Orar para falar com Jesus. Orar para sentir a presença de Jesus. Orar porque eles estavam sentindo saudades do Jesus físico. Eles oravam com um propósito. Não nos é apresentado no primeiro momento que a igreja colocava assim: nós precisamos orar para comprarmos um barco ou para alguma coisa. A Bíblia diz, Atos 1 e Atos 2, e fica claro em Atos 3, que a igreja se reunia com um propósito. Então não era aquela coisa de oração, que a gente tem culto de oração, e um irmão ora 2 minutos, já não aguenta mais, já não tem mais o que falar. Eu percebo que quando eu me afasto muito de alguns amigos meus, por diversas circunstâncias, a nossa conversa fica mais fria. Sim ou não? Fica. Se você encontra um amigo mais constante, ou um parente mais constante, a nossa conversa com o parente, com o amigo, ela flui. Sim ou não? Flui. Mas se eu encontrar alguns amigos que eu já trabalhei com eles, e já vai para 4 anos que eu estou longe deles, da instituição, a gente se encontra mais ou menos assim: fala aí, como é que tá? Beleza? Tudo tranquilo? Tal, não sei o quê. E parece que com 2, 3 minutos a gente não tem mais o que falar. A gente só vai falar, e como é que está fulano, ciclano? Porque não tem conversa, não tem hábito. Quebrou a intimidade, quebrou o relacionamento. Então, como é que a gente vai continuar falando com um amigo ou com um parente que a gente só se fala uma vez por ano? Ou a gente só se fala a cada 6 meses? É diferente de falar todo dia, de conversar todo dia. A igreja primitiva, escute isso, crentes desta casa. A igreja primitiva tinha desejo, tinha saudade e tinha necessidade de falar com Jesus. Porque fazia falta para eles falar com Jesus. Por isso o texto diz que eles se reuniam num só propósito de falar com Jesus. E vai vendo como vou colocar aqui um adjetivo, como a química vai dar certo. E escute, igreja, senhoras e senhores, novos e anciões, se deu certo com eles, também dá certo com a gente. A palavra que significa unanimemente indica total harmonia dos pontos de vista e sentimentos. Então as pessoas não se reuniam na igreja com hora para acabar, ou com um pensamento tipo, tem alguma coisa rápido. As pessoas iam porque amavam,
porque desejavam, porque necessitavam ouvir Jesus falar com eles juntos. Porque eles viram Jesus, respiraram Jesus. Diz o texto que eles perseveravam unânimes, e isso não trazia entre eles divisões, interesses divididos e propósitos discordantes. Está na Bíblia. O Espírito Santo colocou na cabeça do irmão Lucas, e está lá, está escrito, e perseveravam unanimemente. Então as pessoas não iam para a igreja para quem vai ser o líder do louvor no próximo culto, quem vai ministrar, quem vai abrir, quem vai fechar. Muito pelo contrário, não tinha briga para abrir e fechar a igreja. Não tinha ninguém preocupado. Posso ir embora? Posso ir embora? Eu tenho... Não tinha. Sabe como é que era? As pessoas tinham prazer de ir. Para quê? Para orar. E começava a oração. E na oração, irmão, o texto ele diz muito claro que não havia assim divisão, contenda, briga. Eles levavam muito a sério Salmo 133, de 1 a 3. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e a barba de Arão. A igreja se reunia para orar. Os apóstolos sentiram que esse era o objetivo deles. Eles sentiam a ausência de Jesus. A ausência física, não espiritual do Mestre. E também os apóstolos e os crentes, eles tinham dúvidas, desafios, aflições, necessidade de orar e necessidade de se dirigir ao trono da graça. Hoje a gente tem necessidade de algumas coisas que nunca foi base da orientação de Jesus e nunca foi propósito da criação da instituição da igreja. Percebe como que a igreja de Jesus, por alguns instantes, está saindo do trilho, ou saiu do trilho. Porque no momento em que a igreja se reunia para orar, não era assim, irmão João, eleve a Deus a palavra de oração. Irmã Maria, eleve a Deus, não. Começava o encontrar, já começava aquele Jesus, fala com a gente. Senhor, fica com a gente. Jesus, Jesus, Jesus. Esse era o princípio da igreja. Atos 1. Ela começou assim. A igreja de Atos 1 não tem planta, não tem engenharia. A igreja de Atos 1 não tem uma estratégia de som ambiental para chegar em todos os lugares. A igreja de Jesus, ela tem um princípio: orar. Quem ora, fala com Deus. Quem ora, se quebra. Quem ora, confessa. A oração que vem do coração nos tira a incredulidade, nos leva à dependência, demonstra a dependência. Não é oração de alguém que vem, pastor, o senhor ora por mim. A gente até faz. Mas é a igreja que se reunia para orar. Era isso. E assim, nos primeiros dias de ascensão, eles se encontram com perseguição, com luta, com irmãos, com algumas dificuldades. A gente só entende Atos 4 quando a gente lê Atos 1. E eles estão orando. Vamos para Atos 2, abra sua Bíblia de 1 a 4. Agora que a gente sabe o que significa perseverar unanimemente. Atos 2, de 1 a 4, chegando o dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias depois da Páscoa. Lembrando que Jesus foi o Cordeiro Pascal. 50 dias atrás, Jesus foi crucificado. Jesus foi morto,
ressuscitou, e agora 50 dias depois da Páscoa, olha o que diz o texto. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que lugar? Lá do cenáculo. 50 dias depois, sabe o que os irmãos da igreja primitiva estão fazendo? Orando. Orando. E orando. Diz o texto que eles estavam reunidos, lembre-se, perseveravam em oração, unânimes, e aí o autor diz que 50 dias depois desta observação, eles estão lá no cenáculo orando. Eles tinham uma promessa, que eles seriam cheios, receberiam o Espírito Santo. E eles continuam orando, 50 dias depois, os apóstolos e 120 irmãos. Já não são apenas 11. Tem mais gente. Olha o verso 2. De repente, houve um ruído do céu, como de um vento forte e violento. E encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Eu pergunto para a igreja, sentados fazendo o quê? Não entendi. Sentados, orando. Com qual objetivo? Fala com a gente, Jesus. Jesus dá direção para a gente, Jesus. Jesus tem misericórdia da gente. Jesus, fala comigo. Verso 3. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, e se pôs sobre cada um deles. E todos eles foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. 50 dias depois que Jesus ressuscita e sobe, a igreja primitiva está fazendo o quê? Orando. A gente quer receber a presença de Jesus, mas a gente não ora. A gente quer ser cheio do Espírito Santo, nem congregar, congrega, quanto mais orar. A gente quer viver o sobrenatural de Deus, mas qualquer coisa, repito, qualquer coisa, qualquer cansaço, qualquer coisa nos tira do objetivo. Mas a gente se acha crente. O texto diz que línguas que caiu sobre eles foram semelhantes a chamas que repousou sobre cada um deles. Eu volto para Atos 1. Jesus sobe e diz, eu vou para o meu Pai, vou preparar lugar e vou enviar o meu Espírito Consolador. E o que a igreja fazia? A igreja orava, 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 orava. A gente precisa entender algumas coisas, o nosso papel no reino. Eles estão orando, orando. De repente acontece isso aqui que você acabou de ler comigo. Vem o Shekinah. Eu preciso trazer a memória dos crentes desta noite. Sem oração a igreja é morta. Igreja que não ora é igreja que dá trabalho. É igreja de pessoas, mas não é igreja de Jesus. A igreja que não ora não tem mais relacionamento com Jesus. É como alguém que encontra um amigo uma vez por semana, e olha que no nosso caso, às vezes, uma vez por mês. Não tem o que dizer. Deveria de ter. A igreja que não ora é tímida. A igreja que não ora perde o objetivo da fé. Quando a igreja não ora, ela começa a ver defeito nos seus irmãos. Quando a igreja não ora, ela começa a ver defeito nos seus líderes.
Quando a igreja não ora, ela também não ora mais pelos seus líderes. Quando a igreja não ora, ela perde a visão missionária. Quando a igreja não ora, ela não enxerga mais necessidades do reino. Quando a igreja não ora, ela não sente mais a presença de Jesus. Você percebe que tem gente no culto que ele está tão cheio de Deus, ele está buscando tanto a Deus, não é no culto. O culto é apenas uma extensão do que ele é, do que ele vive. Que em determinados momentos do louvor ele salta, ele pula, ele glorifica, na mensagem ele dá glória a Deus, porque ele está em comunhão com Jesus. A igreja, quando não ora, homens e mulheres, é tímida. É tímida. E ela vai naquilo que Jesus diz que os tímidos não entrarão no reino. Por isso que a igreja, quando não ora, a igreja perde o objetivo da fé. A igreja fica mundana, carnal, apática. Não faz diferença. Jesus disse, olha, sobre a ceia, 2 sacramentos que ele instituiu, o batismo e a ceia. Ele disse, fazer isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Quem não come e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. A igreja que não ora não sente mais necessidade de celebrar a ceia. Eu cresci, amada igreja, ouvindo e participando de cultos de avivamento. Mas depois do culto de avivamento, eu percebi na minha vida que passa o culto de avivamento, a pessoa dá glória a Deus, pula, salta, mas passou o culto de avivamento, as pessoas não são mais cheias, não oram mais. As pessoas só oram quando tem dá saudação aqui em cima, quando dão aula, por alguma coisa. Você tira, afasta, não são mais crentes, não. Congregam mais, não frequentam mais. Está longe da igreja de Jesus. Está longe dos trilhos. Eu não achei, em Atos 1, em Atos 2, no começo, uma igreja dividida. Eu achei uma igreja que se reunia para orar. E oravam com um só objetivo e perseveravam. Em Atos 2, acontece o mover do Espírito Santo. O tímido, chamado Pedro, verso 14. Dias orando. Olha o papel seu de orar pelos seus pastores. Não critique-os, ore. A igreja está orando, não é Pedro só que está orando. A igreja está orando, mas ele está lá orando também. Verso 14. Mas Pedro, pondo-se de pé com os 11, levantou a sua voz e lhes falou: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja isto conhecido, ouvi minhas palavras. Depois de oração, quem ora, irmãos, quem ora não consegue ficar calado diante da presença do Espírito Santo. Quem busca o Senhor, a timidez vai embora. A gente consegue falar de tudo, mas a gente tem problema de falar de Jesus, de pregar Jesus. Quando Pedro e a igreja estão orando, Pedro dá um salto depois da descida do Espírito Santo, naquela reunião, que muita gente que estava longe olhou e falou: o que é isso que está acontecendo aí? Aí alguns diziam: olha, eu conheço alguns deles, eles não têm cultura para orar nessa língua e tal, e o Espírito Santo está agindo. Eu volto a dizer para a igreja, o que a igreja fazia no começo, na instituição? A igreja orava. E quando a igreja ora, o Espírito Santo se manifesta. Quando a igreja ora, irmão, a gente não fica mais com bobeira. Quando a igreja ora, a gente não fica com raiva de um irmão do outro. Quando a igreja ora, a gente não fica mais tendo dificuldade para vir congregar. Quando a igreja ora,
fazer a obra de Deus é prazer, não é peso. Quando a igreja ora, o céu desce sobre aquele lugar. Quando a igreja ora, é um ambiente propício para milagres. Quando a igreja ora, Deus começa a levantar os seus vasos. Quando a igreja ora, o inferno fica pequeno. Quando a igreja ora, Satanás não pode ficar. Quando a igreja ora, não tem espaço para o inferno falar, porque o Espírito, Xaramanaia, o Espírito toma conta do ambiente que é dele. A timidez vai embora. A gente começa, Senhor, abençoa. Jesus, tem misericórdia. A gente vai orando. E a Bíblia diz que Pedro, irmãos, ele está naquela reunião. Eu sei que não era com toda essa estrutura que a gente tem aqui. Mas olha a coisa fantástica. Eu não conheço alguns de vocês. Alguns eu até achava que conhecia. Mas eu percebi que eu não conheço. E outros que de fato eu não conheço, porque estou convivendo agora. Mas o ambiente, com a irmã Maria, que está na Bíblia. A Maria, mãe de Jesus, estava lá no culto. A outra Maria, de Magdala, também estava no culto. O irmão Bartolomeu estava no culto. O irmão Tiago estava no culto. E era irmã Eliane. E era um tal de aleluia. Um tal de glória a Deus. Sabe como é que funcionava? Era coração aberto. Vem, Espírito. Santo é o Senhor. Vento do Espírito, vem. Vem, Espírito Santo. Era a igreja. Eles não sabiam o que ia dar, mas eles sabiam o que foi prometido. Começou assim, oração. E eu me lembro que quando eu assumi aqui, pela segunda vez, nós tínhamos um monte de problemas para resolver, mas um monte. Eu orava e falava assim, Senhor, não deixei assim, o que está só problema? Eu não sabia como resolver, tinha uma ação para resolver, mas eu sabia que isso ia gerar um escândalo. Eu disse para o pastor Luiz Bergamin, que é o presidente, falei, pastor, eu não sinto que Jesus está nisso, me dê um tempo para orar. E a gente começou a orar aqui. Eu me lembro que naquela época vinha, eu vou citar nomes para que ninguém, não citou o meu, é porque eu sou ser humano e sou falível. Mas eu me lembro que era a Fernanda, irmã Lourdinha, Maria Barbosa, Severina, tinha mais pessoas. E eu lembro que eu dizia, irmãs, ore, porque está difícil, eu não sei como resolver esse problema sem trazer um problema. E as coisas estavam difíceis, mas a única coisa que a gente fazia aqui não era nem esse piso aqui, era um piso bem inferior. Tanta coisa para fazer, dinheiro não tinha, como tanta dificuldade. Eu orava, Senhor, me ajuda, Senhor ajuda, Senhor ajuda. A gente se derramava aqui em oração. Tinha mais irmãos, não tanto, porque o povo ainda não conhece essa parte. Foram alguns meses de lágrimas. Senhor, dá saída. Senhor, mostra. Senhor, mostra. Senhor, ajuda. 5 meses depois, o Senhor foi mostrando o que fazer. O inferno foi diminuindo. O Senhor trouxe paz sobre a casa.
O Senhor trouxe sabedoria para mim como fazer. O Senhor foi levantando pessoas que oravam junto comigo de madrugada. E aquilo que era impossível, a oração trouxe respostas. A oração, meus irmãos, a oração, quando Pedro está lá naquele culto, a atmosfera atraiu a presença. Não reclame do culto, porque o culto não é para você e nem é para mim. Não reclame da palavra, porque a palavra não é. Eu acho interessante que algumas pessoas às vezes saem da igreja e falam: pastor, está sabendo de alguma coisa, está pregando para mim. Você acha, irmãos, que eu vou perder meu tempo de usar o púlpito, de orar, de me desgastar domingo para vir aqui pregar para você, para dar recado para você? Eu sempre peço para o Espírito Santo. Eu tenho uma ovelha dentro da minha casa. Eu tenho um espelho dentro da minha casa que se chama Fernanda. E ela me vê o quanto eu angustio, o quanto eu oro, o quanto eu busco. Não para vir aqui dar recado, eu falo aquilo que o Espírito leva. A atmosfera de oração traz a presença do Senhor, igreja. Pedro está lá, ele nunca pregou. Escute você nesta noite, irmã e irmão, que está parado, que está morto espiritualmente. Vai orar, rapaz. Vai orar, irmã. Sai do comodismo em nome de Jesus. O irmão Pedro nunca tinha pregado. 50 dias depois, orando, o Espírito Santo desce e se manifesta. Pedro dá um salto e começa a pregar a primeira mensagem da vida. Quase 3.000 almas daquele culto se converteram ao Senhor Jesus. Poder da oração. E a igreja orava. Repete comigo, a igreja orava. E quanto mais a igreja orava, mais poder o Senhor derramava. Eles oravam no mesmo objetivo, para Jesus salvar, para Jesus dar direção. Irmão, eu não tenho solução para as coisas. Não tenho. Eu também não sei o que eu vou fazer com algumas coisas que eu preciso resolver como pastor presidente da igreja. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho fidelidade. O que eu posso fazer, é o que eu estou fazendo, e o que eu estou chamando também a você. Ore. Ore. Que o Senhor vai dar saída. Que o Senhor vai dar direção. Que o Senhor vai trazer resposta. Você vai perceber que o culto, antes de começar, você já está orando em línguas. Você já está buscando a presença. Você vai perceber que faltar culto para você é coisa do passado. Você vai ter vontade de vir para a igreja buscar. Para quê? Orar, 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 orar. Atos 3. Abra sua Bíblia comigo. Atos 3, verso de 1 a 9. E Pedro e João estavam subindo juntos para o templo. Para quê, irmãos? A oração da nona. Significa a oração das 3 horas da tarde. Verso 2. Vem comigo para o capítulo 1, só na memória. A igreja orando. A igreja buscando. O Espírito Santo vem. O Espírito Santo começa a usar. A timidez vai embora. As coisas vão ficando mais fáceis. Capítulo 3, Pedro e João. Arrume pessoas que te aproximam de Deus. Não se ajunte com pessoas que te afastam de Deus. Pedro e João vão orar. E a Bíblia diz que eles estão indo para a igreja orar. Lá no templo de Jerusalém agora. E um certo homem estava sendo trazido, que era aleijado desde o ventre de sua mãe, ao qual todo dia colocava a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, ao ver Pedro e João perto de entrarem no templo, ele lhes pediu uma esmola. E o Pedro da oração,
O Pedro que negou Jesus. O Pedro que deu trabalho para Jesus. O Pedro que Jesus deu chance para ele. O Pedro que agora orava. O Pedro que pregou outro dia e 3.000 almas na primeira mensagem se converteu. Pedro era tímido. Ele era ousado para algumas coisas, mas ele não pregava. O texto diz que aquele homem, quando olhou para Pedro e João, pediu para eles uma esmola. Verso 4, e Pedro, olhando para ele fixo, junto com João, disse assim: olha para nós. Olha para nós. E o aleijado ficou prestando atenção neles, esperando receber deles alguma coisa. E Pedro disse: prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. No nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, levantou-o, e logo seus pés e tornozelos ficaram firmes, e ele, saltando, pôs-se em pé e andou, entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: o milagre de Pedro não é o milagre dele, é o milagre da igreja através de Jesus. Pedro não tinha compromisso com algumas coisas que podiam falar dele. Pedro não estava preocupado com o que o sinédrio falava dele. Pedro não estava preocupado com o que as pessoas podiam estar dizendo. Pedro orava, a igreja orava, e a Bíblia diz que a igreja perseverava em oração. Meu irmão, pega essa chave primeiro para você essa noite. Ora. Começa a orar pelo teu pastor, começa a orar pela tua igreja, começa a orar por salvação de almas, começa a orar para Jesus derrubar o inferno, começa a orar para Jesus salvar o teu filho. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai clamando, vai clamando. A Bíblia diz que Pedro estava indo para a oração. É no caminho da oração, é na trilha da oração, é na perseverança de oração que a atmosfera vai mudar em nome de Jesus. Não é brigando, não é discutindo, não é desconfiando, não é questionando, não é buscando poder humano. Busca em Jesus. Busca por Jesus. A Bíblia diz, aleluia, que Pedro está cheio. E Jesus prometeu que esses sinais aconteceriam a todos que crescem. Mas se a gente não fala com Deus, a gente fica carnudo. Carnudo, dá preguiça. Tem crente mentindo. Tem crente que não honra mais a casa. Tem crente que não honra mais o pastor. Não estou dando direta não, irmão. Estou falando como está o mundo. Tem crente que perdeu o temor. Perdeu o temor. Busca o temor. Volta para a oração. Volta, igreja, para a oração. Nós estamos comemorando 25 anos. Volta para a oração. Deixa o Senhor cuidar do futuro. Deixa o Senhor colocar de volta o trem no trilho. A gente olha para o texto. E a igreja de Jesus, o combustível dela não é o dízimo. Sabe por quê? Porque quando a igreja ora, a igreja declara que confia em Senhor. A igreja entrega o seu caminho ao Senhor. A igreja entrega a sua vida ao Senhor. E a igreja é grata ao Senhor. A igreja primitiva, o combustível dela era a oração. O que movia a igreja primitiva era a oração. A igreja não fazia milagres sem orar. Primeiro a igreja orava e Deus dava um milagre. Você não vê a igreja orando pedindo milagre. Você vê a igreja orando e o Espírito Santo traz milagre. Levanta a mão para mim aqui dentro essa noite. Quantos já foram batizados com o Espírito Santo? Levante as mãos. Levante bem alto as mãos.
O Espírito Santo tem se manifestado em você? Ele ainda é o combustível? Você tem sentido falta de orar, meu irmão? A igreja primitiva, o que movia ela não era escala de obreiro para tocar, para cantar. A igreja primitiva, o que movia ela não era separar diáconos. Se separava depois de orar. E Deus dizia, é fulano, é ciclano, é beltrano. A igreja primitiva, ela orava, porque era isso que movia ela. A gente canta, e o ministério de louvor é uma bênção. Mas imagine um ministério de louvor que não ora. O que eles vão fazer aqui? Vão cantar. A igreja primitiva, quando as pessoas iam fazer as suas coisas, era uma consequência da oração. Primeiro orava, depois fazia. O que movia a igreja era a oração. O nosso maior problema hoje, escute bem o que eu estou falando para você, para mim. Nosso maior problema hoje é a ausência de oração. Por que alguns saem da igreja carnudos, frios, esquecem data de aniversário da igreja, vão para outros lugares, têm outros compromissos, faltam a ceia, não vêm para a reunião de oração, não gostam de estudo bíblico, não evangelizam ninguém, não pregam para nada, sempre vê dificuldade na igreja, o pastor, a liderança, a esposa do pastor, o ministério, etc., porque a gente não ora mais. O culpado é o pastor, o culpado é a igreja, o culpado somos nós que não oramos mais. A gente fecha contrato sem orar. Toma decisão na vida sem orar. Ou toma decisão e dá prazo para Jesus. Primeiro, o Senhor dou 12 dias para o Senhor. Sabe por que a gente não aguenta mais o culto? Sabe por que na hora da mensagem tem gente que não suporta mais? Por que você acha? Perdeu a chama. Perdeu a chama. O apóstolo João, na carta à igreja, livro de Apocalipse, ele disse a uma das igrejas: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Nosso maior problema hoje, irmãos, é que a gente ora muito pouco. Os crentes dentro da igreja que não oram. Crentes em Jesus que não oram. Eu fiquei pensando se eu pedia durante o culto para ter uma enquete aqui hoje, para fazer uma pergunta, para saber, por exemplo, quantos homens casados oram, quanto tempo de oração tem por semana. Mas eu fiquei temeroso da resposta que eu ia ouvir. E aí eu pensei, eu vou então partir para as irmãs, porque as mulheres são o maior número nas igrejas. Mas eu também fiquei temeroso. E eu pensei, mas se eu perguntar para eles o que eles vê de defeito em mim, na igreja, talvez muitos tomassem coragem para dizer, o senhor tem que mudar isso, o senhor deve fazer aquilo, o senhor tem que fazer isso aqui, fazer aquilo. Diminui um culto, tira a escola dominical, faz só 40 minutos de culto, uma santa ceia em meia hora. Está bom demais. Mas a igreja primitiva, ela se reunia e orava, e buscava, e o céu se manifestava. Sabe qual o comportamento dos crentes de hoje antes de começar o culto? Você quer fazer uma análise? Eu já tentei fazer isso aqui na igreja. Eu já tentei. A gente vem para o culto. Se o culto começa às 18, começa às 20 horas, a gente está conversando de tudo.
Eu até já pedi, já criei uma situação, para ver se a gente leva uma atmosfera de oração, para que quando o culto começar, seja aquela rajada de glória, seja o mover do Espírito Santo, seja milagre, seja tudo. Mas você quer ver como está a base nossa? Observa como é que a gente se comporta antes de começar o culto. Observa. Se nós temos mesmo essa chama está ardendo em nós ainda. Pastor tem que pregar. Pastor tem que estar cheio do Espírito Santo. Pastor tem que derramar óleo no altar. Pastor tem que ser pastor só. E nós? E nós? O problema é que nós perdemos a prática de oração. E sem oração, nós temos uma juventude fraca. Jovens descompromissados com a palavra. Homens que deveriam ser os primeiros a colocar as suas casas em oração. Homens que deveriam chegar em seus lares e dizer: meu bem, nós vamos sair daqui tal horário. Ele vai, ajuda a arrumar as crianças, ajuda a arrumar as coisas. Nós precisamos chegar na igreja pelo menos uns 15, 20 minutos antes, para a gente orar. Eu não sei quem vai pregar domingo, eu não sei quem vai pregar terça, mas a gente precisa chegar mais cedo para orar. Orar para quem? Orar para que dessa noite Deus cure alguém, para que Deus salve alguém, para que Deus use o pregador, a pregadora com a palavra. Orar para que a nossa casa seja um ambiente santificado. Meu bem, a gente precisa orar, mas o problema é que alguns de nós perdeu o hábito, perdeu a essência, perdemos o trem, tiramos o trem do trilho. E aí a gente não ora mais. Queremos que o culto, antes de começar, seja um culto cheio de milagres. Que o louvor caia. Olha, que quando o ministério de louvor começar, que aconteça, faíscas, tudo. Mas eu, quanto igreja, eu não jejuo mais. Eu não busco mais. A igreja de hoje vive uma vida religiosa. Olhe para mim, igreja. A oração deveria ser um estilo de vida. As pessoas deveriam nos conhecer como pessoas que oram. As mulheres da Bíblia, a Bíblia diz que são mulheres piedosas. Mulheres que oravam. A gente quer jogar a culpa do desajuste familiar em alguém. Mas a gente não gasta mais tempo de oração. A igreja vive hoje uma vida religiosa. Puxa, pastor, 25 anos de aniversário da igreja, o senhor traz uma mensagem dessa, reclame com o Espírito Santo. Como que vai ser os próximos 25? Aonde a igreja vai parar? Aonde nós estaremos, irmãos? Ontem teve um culto aqui. Toda a igreja sabia. Veio 30% dos membros no culto ontem. E gente que saiu ainda antes de terminar. Culto de aniversário. 2 anos de pandemia, a igreja fechada. A gente chorou, a gente buscou, a gente pediu, Deus abriu a porta. Aniversário da igreja, a gente está onde? Tinha gente doente. Tinha gente trabalhando. Na oração. Irmão, se você soubesse quanto o inferno odeia essa igreja de porta aberta. Traga de volta a essência da igreja. Para de dar desculpa. Paremos de ficar olhando um para o outro. É isso, é aquilo. Vamos voltar a orar. A oração tira a casca. A oração tira o pecado. A oração tira o adultério. A oração tira o que não presta. A oração nos aquebranta. A oração traz perdão. Traz. A Bíblia diz em Atos 2... E tendo eles orado, repete comigo, e tendo eles orado. Repete, e tendo eles orado. Quantos entendem?
tendo eles orado. E tendo eles orado. E tendo eles orado, encheu aquele lugar. Aleluia. Glória a Deus. E tendo eles orado, como que um vento intempestuoso entrou naquele lugar, e um irmão olhava para o outro, e era como línguas de fogo, eram como pessoas diferentes, não havia mais espaço para divergência, não havia espaço para outras coisas, porque a Bíblia diz que, tendo eles orado, o Espírito Santo se manifestou. A glória de Deus se manifestou. Vasos foram cheios do Espírito Santo. Pessoas tiveram as suas vidas transformadas. E tendo eles orado, o ambiente mudou, a casa mudou, a vida mudou. Hoje a gente tem na internet um monte de picareta ensinando a fazer oração, um monte de gente mentirosa se aproveitando, e crente, dizendo que são crente, gente ensinando a orar. Querido, a oração verdadeira é aquela que vem da alma, é aquela que a gente está na guerra, a gente está na luta, a gente está com problema, a gente está: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É a oração do cego Bartimeu, que está cego, mas não está surda. A igreja de hoje, ela enxerga, mas ela está surda. Ela não ouve mais a voz do seu Senhor. Mas Ele vos diz essa noite: volte a orar. A igreja perdeu a vida de oração. Porque antes a igreja orava, e depois que orava, vinha a ousadia. Repete comigo: depois que orava, vinha a ousadia. Nosso maior problema de hoje, irmão, é a falta de oração. Se a gente for olhar para as pessoas que têm tempo, estão de folga, nos momentos de oração, e não vem na oração, a gente desmotiva, a gente desiste. Não desiste não, continua firme, que o seu Senhor está voltando. O seu Senhor sabe quem é você, o seu Senhor te conhece na alma, o seu Senhor te conhece, Ele sabe quem fala com Ele. Ele sabe quando você de noite, a senhora, vai deitar com aquele problema e fica: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A igreja, o maior problema dela hoje é que ela não ora, ela quer festa, ela quer cargo, ela quer título, ela quer participar das coisas do mundo e ao mesmo tempo ser igreja de Deus. A igreja quer ficar de bem com o mundo, quer viver em paz com o mundo, quer participar das coisas do mundo e quer ver a glória. Não tem jeito. O Senhor disse: a minha glória a outro eu não darei. A igreja de hoje tem pessoas que exercem cargos dentro da igreja, mas não oram. Vem com o coração peludo. Consegue sair do culto, não cumprimentar nem o pastor, quanto mais os membros. A igreja de hoje tem alguns profissionais que exercem os seus serviços e acham que isso é tudo. Deus está pouco se lixando com o que eu sei fazer no computador, com o que eu sei fazer na tela.
Deus está desejoso, preocupado é que eu volte a falar com Ele, que eu volte a ter comunhão com Ele. O cargo sem a unção não é nada, igreja. Saul era rei, mas o espírito foi embora. Não precisa disso. Invoca, Davi foi inteligente, pecou, errou, mas ele disse: eu não aceito, não quero ficar sem o teu espírito. O trono nada mais é importante do que o teu Espírito Santo. Porque nós nos separamos da oração. A gente briga, a gente se separa, a gente se ofende. A gente perdeu o centro. A igreja primitiva entendia que para se manter viva, a igreja precisa orar. Quantos são crentes em Jesus, salvos em Jesus? Levante suas mãos aqui essa noite, por favor. Bem altas, para envergonhar Satanás. Fique com as mãos levantadas. Olhe para mim. E me cobrem. Me chamem de menino. Se não aconteceu o que eu vou vos dizer. Volte a orar. Volte a buscar. E vocês vão ver o que Deus vai fazer. O que está morto vai ressuscitar. O que está caído vai levantar. O Deus vai levantar pessoas. Ele vai levantar instrumentos. Ele vai abrir portas. Ele vai fazer cair o impossível e vai trazer a vitória. Volte a orar. Volte a orar, igreja. Volte ao seu Senhor. Volte. Se você não ora, entregue o teu cargo, mas não mexa naquilo sem oração. Porque a igreja primitiva não tinha coisas que nós temos. A igreja primitiva não tinha coisas que nós temos, mas eles tinham o que nós não temos. Eles tinham o Espírito Santo. Eles tinham o Espírito Santo. Eles tinham o Espírito Santo. Eles tinham a presença do Espírito Santo. E tendo eles orado, o céu desceu naquele lugar. A Bíblia diz: tendo eles orado. Volte a orar. Você vai ver que como liberar o perdão é a coisa mais fácil. Você vai ver que passar um pano na igreja não vai precisar ninguém pedir mais. Você vai ver que o dom que Deus te deu, você vai glorificar o Pai. A igreja orava para que fossem protegidos. Eles entendiam que tinham que orar. Eles entendiam que para a igreja ficar de pé, eles tinham que orar. A igreja primitiva entendia isso. Não é vir no culto, irmã. Irmãos, eu sei que muitos de vocês não gostam quando eu cobro. E de verdade, alguns eu não estou cobrando mais. Alguns eu estou deixando para fazerem o que querem. Porque quem não obedece à palavra, só tomem cuidado com as imundícias de Satanás. Tomem cuidado com esse caminho. Porque primeiro, ele vem dizendo coisas que você quer ouvir. Mas como pastor, eu preciso ser fiel ao que o Espírito Santo me traz. A gente não se reúne aqui para ser tudo bonitinho, tudo certinho, tudo belezinha. O pastor dessa igreja é o mais tranqueira, é o mais falho, é o mais terrível. E ele precisa orar, e ele precisa da oração de cada ovelha desse lugar.
para que eu não caia, eu preciso da sua oração. E eu preciso orar, para que o desânimo não venha, para que a derrota não vença. A igreja primitiva respirava oração. Repete comigo. A igreja primitiva respirava oração, Aguinaldo.